E hoje o tema, como já foi falado, é sobre não dá mais para fingir. Não dá mais para a gente viver a nossa vida fingindo que a gente é crente, mas que lá dentro, no fundo, a gente não tem demonstrado, não tem vivido de maneira digna daquilo que a gente diz crer. Então chega um momento da nossa vida, chega um momento, uma fase da nossa vida cristã, que a gente precisa entender quem a gente é em Cristo, e a partir desse momento a gente precisa começar a viver para Cristo da maneira que Cristo exige na sua palavra. Não tem como a gente dizer que é uma coisa, mas com as nossas atitudes a gente dizer outra. Porque sabe quem era assim na Bíblia? Os fariseus. E aí a gente vai ver o que é que Jesus... Vai ver não, vocês sabem já que vocês são pessoas estudadas, leem a Bíblia todo dia, muito melhor que os adolescentes lá do Plano Betim, que dá um trabalho para ler a Bíblia, mas vocês aqui são tudo crentes de verdade, vocês sabem. Os fariseus, Jesus falava contra eles, justamente apontando esses erros, a hipocrisia deles. Que eles conheciam a Bíblia, conheciam a lei, conheciam a vontade do Senhor, mas eles não praticavam essa vontade do Senhor. Não praticavam aquilo que Deus estabelecia na sua palavra. Então hoje a gente vai falar sobre não dar mais para viver fingindo que a gente é crente. Não dá para viver sem um compromisso verdadeiramente real com o nosso Deus. E eu queria pedir que vocês abrissem a Bíblia lá em Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, versículo 13. Conseguiram abrir aí? Para quem não sabe, Isaías está no... Não, vocês sabem disso. No Antigo Testamento. Vocês são crentes de verdade. Quem está sem a Bíblia, acessa aí o celular. Isaías 29, versículo 13. Posso ler? Todo mundo achou? 29, 13. Isaías 29, versículo 13. É só um versículo, a gente vai ler. E a gente vai destrinchar esse versículo e vamos ver o que é que Deus tem para falar para a gente essa noite. Diz assim a palavra de Deus: porque o Senhor disse, este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Vou ler novamente. Porque o Senhor disse, esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Vamos orar mais uma vez, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio que temos de poder vir à tua casa, poder te cultuar, poder viver num país onde ainda temos a liberdade de falar do teu amor. Poder viver num país ainda onde podemos ter a Bíblia, onde sabemos que vários dos nossos irmãos, aí das igrejas perseguidas, nos países que não permitem o Evangelho, não são capazes de ter uma página da Bíblia. E que privilégio nosso, Pai, de poder vir à tua casa num sábado, num domingo e poder aprender mais do Senhor. Santo Espírito de Deus, eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa mente verdadeiramente para que possamos entender os teus preceitos e decretos eternos. E que ao sair daqui nós não somente sejamos ouvintes negligentes, mas que sejamos ouvintes praticantes da tua palavra. Guarda tudo que vai ser ensinado hoje aqui, para que a gente não esqueça e venha continuar praticando no nosso dia a dia. Fala conosco, Jesus. Queremos ouvir a tua voz nessa noite. É no teu nome que oramos. Amém. Gente, a gente vive numa geração que aprendeu a parecer. Vou explicar. A gente vive numa geração onde a gente sabe o ângulo certo da foto que a gente precisa tirar para postar no Instagram. A gente sabe escrever uma legenda piedosa. A gente sabe viver de aparências. A gente foi ensinado desde criança a parecer que está bem. Quando, na verdade, muitas vezes por dentro, a gente não está bem. Se você olhar para as redes sociais, você raramente vai encontrar alguém falando alguma coisa na rede social ou expondo um momento triste.
Geralmente você vê expondo coisas felizes, coisas alegres. E a gente começa a acreditar, a pensar que aquilo ali é a realidade. Então nós fomos ensinados desde cedo, essa geração aprendeu a parecer antes de ser. Deu para entender isso? Nós somos ensinados dessa forma. As redes sociais nos ensinam a construir essa imagem que a gente quer mostrar para os outros que está tudo bem, que a gente está bem, que a gente é o melhor, que a gente não tem problema nenhum. E a gente vai sendo influenciado e vai vivendo dessa forma. Mas muitas vezes a nossa vida espiritual verdadeiramente não está tão bem assim. Deus, no texto que lemos aqui por meio de Isaías, ele fala para um povo extremamente religioso. Um povo que ia ao templo todos os dias de culto. Um povo que falava abertamente sobre Deus, que faziam orações grandiosas. Falava, ó Senhor Todo-Poderoso, Deus dos céus e da terra, no beneplácito da tua graça, tu o concedestes. Falava bem bonito, massa, mas estava com o coração totalmente distante de Deus. Isaías está falando justamente para esse povo que cantava hino, que fazia sacrifícios, mas o coração estava distante. O Senhor fala através de Isaías o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E é exatamente o tema que nós vamos abordar nessa noite. Não dá mais para a gente viver sem compromisso. Não dá mais para a gente ficar fingindo que somos crentes, mas a nossa atitude, o nosso proceder não diz nada disso. Não dá mais para a gente manter uma aparência de espiritualidade quando o nosso coração quer viver uma vida sem compromisso com Deus. Por mais que você sustente essa máscara de espiritualidade, uma hora ela vai cair. E deixa eu te dizer, na grande maioria das vezes ela cai no momento mais crítico. Então não queira esperar para que os outros enxerguem verdadeiramente quem você é. Seja verdadeiro, você e Deus. Porque você pode até enganar o pastor, você pode até enganar a liderança aqui do Rota 33, pode até enganar a Carol, mas ao Senhor você não engana. Ao Senhor você não engana. Então Isaías ele começa a profetizar em Judá, no século VI, lá antes de Cristo, e ele está falando sobre essa vida verdadeira que precisamos ter diante do Senhor. Ele está falando a Jerusalém, a cidade que era considerada a cidade santa. Mas ele estava vivendo nesse formalismo religioso, nessa religiosidade que estava acontecendo. O templo estava cheio, estava lotado, mas o coração do povo estava vazio. Deus ele continuava abençoando a nação de Israel, mas o povo estava cada vez mais se afastando da aliança com o Senhor. E o verso 13, o qual nós lemos, ele é o clímax, é o ponto-chave de toda essa perspectiva que Isaías está profetizando à cidade de Jerusalém. Ele fala, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. E o problema no tempo de Isaías, lá em Jerusalém, talvez é o mesmo problema que nós enfrentamos hoje na nossa igreja. E aqui eu falo não igreja presbiteriana de Gaibu, mas eu digo igreja como um todo. Todas as igrejas do Brasil e do mundo, nós enfrentamos um pouco dessa mesma perspectiva. Que o problema não é a falta de culto, mas é a falta de sinceridade no culto. O problema não é a falta de programação, que a gente já tem. Inclusive, algumas igrejas têm até demais. Não é o problema de programação, não é o problema de chamar a gente para dentro da igreja. O problema é a falta de sinceridade com as coisas de Deus. O problema é a falta de ter um coração verdadeiro diante do Senhor. Eles adoravam a Deus com gestos, mas sem ser de inteireza de coração. E a gente vê em João 4, 23 e 24, a gente vai ver que a verdadeira adoração, ela começa de um coração regenerado. Então, Deus ele quer transformar o nosso coração, quer moldar o nosso coração, moldar o nosso caráter, para que então a gente sirva ao Senhor da maneira correta. Mas enquanto a gente continuar vivendo uma vida fingindo ser quem a gente não vai conseguir agradar o Senhor de todo o coração. Então, 3 coisas, de maneira bem rápida, que eu gostaria de trabalhar com vocês. Que a gente consegue extrair dentro desse texto.
A primeira delas é que Deus ele vê além das aparências. A primeira delas é o quê? Vocês podem falar. Vou repetir, porque eu peguei de surpresa, eu sei, desculpa. Vou repetir, aí vocês falam mais bonitinho. A primeira verdade que a gente encontra aqui é que Deus vê além das aparências. A primeira verdade é? Deus vê além das aparências. Versículo 13, novamente, a parte A. Vê só o que é que diz. Este povo se aproxima de mim e com os seus lábios me honra. O povo ele parecia piedoso. O povo ele estava, a Bíblia diz aqui, no livro de Isaías, ele diz que o povo ele se aproximava de Deus. O povo ele ia até o templo. Naquele tempo, a gente tem que entender também que o Antigo Testamento, para eles se aproximarem de Deus, eles tinham que ir até o templo, até o tabernáculo. Naquele tempo não era mais o tabernáculo que saía junto com o povo, porque eles já tinham se fixado na cidade. Então, já era um templo. Então, eles tinham que ir até o templo para então estar na presença de Deus. Hoje, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pela obra de Cristo Jesus, a gente não precisa mais vir à igreja para estar na presença de Deus. Porque Deus já mora no nosso coração através do Espírito Santo. Mas naquele tempo, eles tinham que ir até um templo para estar na presença de Deus. Então o povo ele parecia piedoso. Era um povo que buscava, entre aspas, ao Senhor. Ia para o templo. Eles sabiam cantar, eles sabiam orar, sabiam o vocabulário certo. Tenho certeza que eles diziam, Pai do Senhor, meu irmão, graça e paz. Eles tinham o linguajar do crente. Mas o coração estava distante. A Bíblia diz, esse povo se aproxima de mim e com seus lábios me honra. Deus não se impressiona com gestos externos da gente. O que Deus quer é um coração quebrantado e um espírito contrito. Salmo 51 vai falar isso. Davi, depois que ele peca com Betseba, ele escreve esse salmo pedindo perdão ao Senhor e ele diz, Senhor, o Senhor não se agrada em sacrifícios e holocaustos, senão eu os traria. O sacrifício agradável ao Senhor é um coração quebrantado e um espírito contrito. Esse o Senhor não rejeita. Então, o que Deus quer não é gestos externos. O que Deus quer não é aparência, mas o que Deus quer é sinceridade de coração. Ele não se impressiona por aquilo que eu faço para que os outros olhem para mim. Por isso que o próprio Jesus diz, o que tua mão esquerda faz, que a tua mão direita não saiba. Pode ser que esteja trocado, estou parafraseando. Mas vocês sabem que ele falou isso. O que uma mão fizer, a outra não deve saber. No sentido de, você não deve buscar glória para você mesmo. Tudo que você fizer deve ser para o Senhor, pensando em dar glória a Deus. Da mesma forma, esse povo, ele se queria impressionar a Deus, como se alguma atitude, ou como se algum gesto que nós façamos, vai fazer com que Deus nos ame mais. O que é que Paulo vai dizer lá em Romanos? Nem altura, nem profundidade, resumidamente, nem morte, nem vida, nada poderá nos separar do amor de Deus. Não tem nada do que eu e você possa fazer que vai fazer com que Deus nos ame mais, ou vai fazer com que Deus nos ame menos. O amor dele é incondicional, é pontual na nossa vida e acabou, se ele nos ama, ponto. Então, muitas vezes a gente tenta impressionar o Senhor, como se fosse algo de barganha. Olha, Deus, está vendo o que eu fiz? Olha, teu servo tá bem. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou indo para a igreja todo dia, hein? Ó, lembra de mim aí. Ó, Deus, eu estou dando o dízimo certinho, eu estou ajudando os irmãos. A gente fica muitas vezes tentando impressionar a Deus, tentando se colocar num pedestal, trazer a glória para a gente. Mas Deus ele não quer ver esses gestos externos, Ele quer ver o teu coração. Na verdade, Ele vê o teu coração. Ele está mais interessado do que aquilo que está apenas na aparência. 1 Samuel 16:7 diz, o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então, não adianta você tentar impressionar externamente e fazer com que os outros olhem para você e digam, poxa, o irmão realmente é bom. Olha só Vitor como ele é, um cara piedoso, um servo de Deus. Mas se dentro do seu coração você está fazendo aquilo ali por pura vaidade, Deus ele olha o coração. Por mais que na boca da galera, na boca do povo, você seja um crente bom, exemplar, Deus conhece o seu coração. Não adianta você querer ser uma coisa, parecer ser uma coisa, que dentro do seu coração você não é. Deus, ele vê além das aparências. É como se você fosse
Pronto, todo mundo aqui já deve ter tido perfume. Quando acaba o perfume, por mais bonito que seja o frasco do perfume, quando acaba ele, serve para alguma coisa? Não. Você pode até botar lá para enfeitar, mas não vai dar cheiro nenhum, não vai ter nada. Muitas vezes, a gente não, que todo mundo aqui é crente, mas outros crentes aí afora, muitas vezes parece esse frasco de perfume vazio. Já teve algo de muito valioso, mas hoje já esgotou, já acabou tudo e não consegue mais produzir nada. Está ali, parece que é bonito, parece que está cheio de coisa, mas quando a pessoa pega, vai espirrar, né, que fala, enfim, dá xiringada, não sei como é que fala. Não tem mais nada. Percebeu? Muitos cristãos estão assim hoje. Tem a aparência bonita, parece que tem fogo do Senhor dentro, parece que tem um perfume de Jesus dentro, mas na verdade já acabou, não tem mais nada. E muitas vezes estão caminhando, participando de ministérios, muitas vezes estão aqui não, nas outras igrejas, cantando no louvor, participando da liderança, mas estão vazios daquilo que somente Deus pode dar, vazios da presença do nosso Senhor. Muitos conhecem as linguagens de fé, mas não conhecem o Deus da fé. Muitos cristãos conhecem tudo sobre Deus, mas não conhecem Deus. Sabem tudo sobre Jesus, mas não conhecem Jesus. Não basta parecer cristão, galera. Deus, Ele quer o seu coração. Não basta você estar aqui no culto. É preciso você estar em Cristo Jesus. Não dá mais para a gente fingir. Deus, Ele olha além das aparências. Essa foi a primeira verdade. Segunda verdade que nós encontramos aqui, ainda no versículo 13, a gente vai ver sobre o perigo da religiosidade vazia. O perigo da religiosidade vazia. A segunda verdade é? Falei 2 vezes. De novo, o perigo da religiosidade vazia. A segunda verdade é? Vocês parecem que estão com sono. Vamos lá. Continuando o versículo, na parte B do versículo 13, ele diz: mas o seu coração está longe de mim. Mas o seu coração está longe de mim. A distância do lábio até o coração pode ter centímetros, fisicamente falando. Mas espiritualmente é um abismo. Aquilo que você fala pode ter um abismo de distância daquilo que você é dentro do seu coração. Então, muito cuidado com aquilo que você diz ser. O perigo da religiosidade vazia. Deus está dizendo: vocês sabem falar sobre mim, mas vocês não andam comigo. Essa era a realidade do povo naquele contexto imediato ali com Isaías. Vocês sabem falar sobre mim. Se alguém perguntar quem é Deus, vocês vão saber falar. Vocês vão saber falar das maravilhas que eu fiz. Mas vocês não estão andando comigo. Isso me lembra uma coisa que Jesus fala lá no Novo Testamento, um pouco antes dele ser crucificado, que ele vai dizer: muitos chegarão a mim e dizer: mas Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu ganhei vidas, no teu nome eu expulsei demônios. E Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Muitos sabem falar sobre quem Deus é, mas não andam com Deus. E essa é a essência da hipocrisia. É uma fé de fachada, uma fé de mentira, uma fé mentirosa verdadeiramente. João Calvino dizia: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Mesmo dentro da igreja, é possível transformar a própria religião num ídolo. Foi isso que os fariseus fizeram. Eles pegavam todas aquelas leis que Deus tinha estabelecido, a lei mosaica, e eles diziam que os outros deveriam viver aquela lei, tudo aquilo ali, bem certinho, senão eles iam para o inferno. E eles pagavam de santos que faziam tudo certo, mas na verdade eles eram os piores. Porque eles tentavam oprimir o povo, cobrando algo que nem eles mesmos conseguiam chegar. Diferentemente de Paulo. Paulo, em Filipenses, ele vai dizer:
Não que eu tenha alcançado tudo isso, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 12 a 14, eu acho. Depois vocês conferem aí. Não que eu tenha alcançado tudo isso, mas eu esqueço do que passou e sigo adiante. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Totalmente diferente dos fariseus, que ficavam cobrando que as pessoas fizessem aquilo que era estabelecido na lei mosaica. Então, dentro da igreja, a gente pode transformar a própria religião em um ídolo. Quando a gente busca aparência, quando a gente busca reconhecimento, quando a gente busca status espiritual. Mas quando a gente está buscando essas coisas e não está buscando a Deus, a gente tornou da religião o nosso ídolo. A gente tornou da igreja física o nosso ídolo. Porque a gente fica mais preocupado com o que os outros vão falar da gente. E não preocupado com a adoração verdadeira ao Senhor. A gente fica mais preocupado com... Entenda, minha gente, por favor. Você deve se vestir com decência para vir à igreja. Para qualquer canto que você vá, você tem que se vestir com decência. Mas muitas vezes as pessoas ficam mais preocupadas com o que vai vestir do que com a presença de Deus. Muitas vezes as pessoas ficam mais preocupadas com a aparência. E aí termina não aceitando ou não conversando, não dando espaço para diálogo com certas pessoas por conta de aparência. Quando, na verdade, a gente deveria estar preocupado com a presença de Deus, com a pregação do Evangelho e com espelhar e espalhar o amor de Deus. Quando a gente começa a agir dessa forma, a gente está tornando a religiosidade em um ídolo. Preocupado mais com o status, preocupado mais com a forma, preocupado mais com a religiosidade do que com o próprio Deus, do que com o próprio Cristo. E eu aqui não estou falando mal das tradições da igreja, principalmente a nossa igreja, a presbiteriana do Brasil. Tem muitas tradições, coisas boas, positivas, que protegem e nos fazem andar mais conscientes de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Não estou falando de tradições humanas puramente para excluir todas elas, não. Mas eu estou falando que a tradição humana não pode ter um papel ou um espaço maior no seu coração do que a presença de Deus. A tradição humana não pode ter um lugar maior no seu coração do que aquilo que a palavra de Deus estabeleceu. Deu para entender isso, gente? Sim ou não? Sim ou não? Muito obrigado. Não me deixaram na mão. Em Mateus 15... versículo 7 a 9, Jesus ele vai citar esse mesmo texto que Isaías diz para denunciar os fariseus, que eram os religiosos daquele tempo. Eles conheciam a lei de cós e salteado, sabiam, mas eles não conheciam o autor da lei. Eles sabiam que Deus tinha escrito a lei, mas eles não conheciam o Deus verdadeiro. A adoração verdadeira, conforme a nossa teologia reformada, nasce da graça que habita e transforma o nosso coração. Uma vez que Cristo Jesus vem morar no nosso coração, a graça que transforma, a graça que nos transformou, vai também transformar o nosso coração. Não é a liturgia que torna o culto aceitável a Deus, mas é o coração regenerado, o coração transformado, que se torna um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que vai dizer Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é a liturgia que torna o culto aceitável. É o coração regenerado, é o coração transformado, é a metanoia, é a mudança de atitude, mudança de pensamento que vai oferecer um culto aceitável, santo ao Senhor. Talvez o jovem de hoje não tenha um ídolo de madeira. Talvez o jovem de hoje não tenha um santinho em casa, como alguns têm. Mas, com certeza, o jovem de hoje, muitas vezes, torna o celular um ídolo. Com certeza, o jovem de hoje torna a rede social um ídolo. Com certeza, o jovem de hoje pode tornar um time de futebol um ídolo.
ou um time de vôlei, ou um filme, ou um namoro, ou uma pessoa. Mudou somente o objeto, mas o pecado é o mesmo, idolatria. Mudou o objeto, mas o pecado é o mesmo. Muitos adoram até mesmo o ministério da igreja. Muitos tornam dos ministérios da igreja o seu ídolo, o seu Deus. E fazem tudo pelo ministério. Mas não quer abrir a boca para falar do amor de Deus para o seu colega da escola, para o seu colega da faculdade, para alguém que você conhece na rua. Faz tudo pelo ministério, mas não quer evangelizar, que deveria ser o ministério principal de todo crente. Ir por todo mundo, pregar o evangelho, batizando, fazer discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, muitos adoram o ministério, a estética do evangelho, a ideia de ser cristão, mas não estão adorando ao Cristo ressurreto, Cristo vivo. Não dá mais para fingir, galera, que isso é compromisso com o Senhor. Porque Deus, Ele vê além das aparências. E nós temos que ter muito cuidado com o perigo da religiosidade vazia. Não dá mais para fingir que isso é compromisso com Deus. Terceira e última verdade para a gente já finalizar aqui. Deus chama de volta a um coração sincero. Deus chama de volta a um coração sincero. Terceira verdade. Muito bem. A parte final do versículo 13 diz: e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. O problema não era apenas hipocrisia, era a substituição da palavra de Deus por tradição humana. O povo estava querendo viver como se o que os sacerdotes falavam, como se o que a tradição rezava fosse mais importante do que aquilo que a palavra de Deus já tinha estabelecido. Eles seguiam as regras religiosas, mas haviam perdido o temor verdadeiro ao Senhor. E Jesus ele vai condenar isso em Marcos 7. Ele vai falar que vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição dos homens. E quando a gente vai entender o que é temor a Deus, o temor verdadeiro, o temor genuíno a Deus é a reverência ao Senhor, primeiramente, e a reverência à sua palavra. É entender que a palavra de Deus ela é a autoridade final nas nossas vidas. Entender que a palavra de Deus, toda ela, toda vírgula, todo ponto, todos os 2 pontos, ela é a autoridade final na nossa vida. Primeiramente ao Senhor, também a sua palavra. Não podemos viver através simplesmente da tradição. Temos que investigar se a tradição verdadeiramente é através de um princípio bíblico, porque se essa tradição não corresponde a nenhum princípio bíblico, ou de alguma forma fere a santidade de Deus, ou fere alguma coisa que as Sagradas Escrituras dizem, essa tradição ela é errada. Temos que dar a autoridade final à palavra de Deus, não à tradição humana. Então, o crente verdadeiro é aquele cuja obediência é fruto da graça e da gratidão. Ele não é crente por conta da tradição ou por conta da pressão social que tem no meio dele. A fé reformada, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 16, vai nos lembrar que a verdadeira piedade é inseparável do amor sincero à verdade bíblica. Vou repetir, a verdadeira piedade é inseparável do amor sincero à verdade bíblica. Um filho, ele pode obedecer ao pai por medo ou por amor. Se for por medo, vai produzir uma conformidade. O filho ele vai obedecer, mas ele não vai entender o porquê que ele está obedecendo. Ele está obedecendo porque senão ele vai apanhar, porque senão o pai vai dar um esporro. Mas o filho ele pode obedecer ao pai por amor, e esse amor vai produzir um compromisso. Porque ele vai entender verdadeiramente o motivo pelo qual ele está fazendo aquilo. O pai certamente vai ensinar ao filho o porquê que ele deve obedecer. E esse amor vai gerar nele um compromisso. Nunca mais ele vai fazer aquela burrada que ele fez.
De vez em quando eu conto na igreja um exemplo muito claro que foi na minha vida. Quando eu era uma criança um pouco, como é que eu posso dizer? Arteira. Arteira, você sabe o que é arteira? Que bagunçava muito. Eu era uma criança um pouco complicada. E aí eu gostava de botar o dedo na tomada. E aí meu pai sempre dizia, não bota o dedo na tomada. Toda vez brigava, não bota o dedo na tomada. E isso me marcou muito porque, vocês vão entender porque me marcou. E aí eu ia lá, botava o dedo na tomada e ele, não bota o dedo na tomada, tirava. Aí teve uma vez que ele estava sentado no sofá, eu lembro disso assim, vividamente. Ele estava sentado no sofá e eu olhando para ele, desafiando, porque o menino além de treloso era, enfim, desafiador. Eu olhando para ele assim, ó, e indo com o dedo, desaforado, indo com o dedo para a tomada. Aí meu pai olhou assim, bote o dedo na tomada. Aí eu botei e levei um choque. Nunca mais na minha vida eu botei o dedo na tomada. Aprendi. Mas ensinou por amor. Nunca mais não foi através do grito, não foi através de disciplina física. Não, foi através do amor. Obviamente, às vezes, o pai tem que deixar a gente quebrar a cara para que a gente aprenda. Deus faz assim com a gente também. Às vezes Deus diz não, e a gente continua insistindo. Aí ele, tá bom, vá. Aí a gente quebra a cara, a gente... Deus, olha eu de novo, me desculpa, ele está vendo? Então é dessa forma que Deus nos trata. Quando é por amor, isso vai produzir um compromisso. Entenda, Deus, Ele quer filhos. Deus, Ele não quer atores. Ele não quer que você apenas pareça que é santo. Ele não quer que você apenas se pareça um crente. Ele quer que você seja um filho dEle. Que você seja verdadeiramente crente, que você verdadeiramente seja santo. Então Deus, Ele está chamando essa geração a ter uma fé verdadeira, uma fé de coração, não uma fé de performance, não uma fé simplesmente de status, não uma fé onde você parece ser algo que não é. Deus, Ele está te chamando para ter uma fé verdadeira. Chegou a hora, galera, de tirar a máscara, se é que alguém aqui está vivendo com essa máscara de hipocrisia. Chegou a hora de parar de fingir. Chegou a hora de botar a mão na massa e dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, me usa. Senhor, eu não quero mais brincar de ser crente. Deus, eu não quero mais fingir que eu sou alguém que no meu coração eu não sou. Me ajuda, Espírito Santo, a verdadeiramente te honrar, não somente com aquilo que eu falo, mas com aquilo que eu faço. Está na hora de a sua vida condizer aquilo que você fala com aquilo que você faz. Isaías falou para um povo acostumado com aquilo que era sagrado, mas que estava afastado do Senhor. E hoje, a mensagem de Deus para a gente nessa noite é: não dá mais para fingir, não dá mais para viver sem compromisso com o Senhor. Não dá para viver uma fé de fachada, uma adoração de aparência, uma santidade somente quando é conveniente ser santo. Ele não quer apenas os nossos lábios, Ele quer o nosso coração, a nossa vida por inteiro. Esse coração só pode ser transformado pela verdade do Evangelho. O Evangelho que te alcançou é o mesmo Evangelho capaz de te transformar e continuar te transformando. Porque o Filipenses 1,6 vai dizer, aquele que começou a boa obra é fiel para completar até o dia do Senhor. Então, até o dia do Senhor, o Evangelho vai continuar nos transformando. E graças a Deus por isso. Porque se fosse depender da gente, se fosse depender da minha força, do meu intelecto, daquilo que eu conquisto, que eu acho que conquisto na minha força, eu não ia sair do canto. Tudo o que nós temos é graça, é dádiva de Deus na nossa vida. Você estuda e tira notas boas, porque o Senhor te deu intelecto suficiente para você estudar e tirar notas boas. Você só está no trabalho que você está hoje, porque Deus lhe deu força suficiente para aguentar tudo que você passa no trabalho. Deus em nós, Cristo em nós, melhor dizendo, é que é a esperança da glória. Não sou eu que trago esperança ao mundo, é Jesus Cristo que traz esperança ao mundo. Cristo em nós é a esperança da glória. Não é na força de vontade, é na regeneração do Senhor. Não é teatro, é entrega total. Coração totalmente arrependido, entregue ao Senhor Jesus. Então, gostaria de deixar um desafio, antes de a gente finalizar. Um desafio para a gente refletir e praticar durante a semana.
Vou fazer 3 perguntas, não precisa responder em voz alta, mas eu queria que você respondesse para você mesmo, respondesse no seu coração. Primeira pergunta: onde o meu cristianismo tem sido apenas de aparência? Pense um pouco sobre isso. Onde o meu cristianismo tem sido apenas de aparência? Segunda pergunta: será que eu tenho honrado a Deus só com os lábios? Ou eu também tenho honrado a Deus com o meu coração? Será que eu tenho honrado a Deus somente com os meus lábios? Ou eu tenho honrado a Deus com o meu coração? Ou seja, será que eu estou só falando que eu honro a Deus? Ou será que as minhas atitudes, aquilo que eu faço, tem demonstrado que eu honro a Deus também? Terceira e última pergunta para você refletir e praticar: o que eu preciso abandonar para viver um compromisso real e verdadeiro com Cristo? O que é que eu e você, hoje, precisa abandonar para viver um compromisso real e verdadeiro com Jesus Cristo? Escolha uma das áreas da sua vida, seja a área social, relacionamental, namoro, amizade, família, pureza, tempo devocional, redes sociais, vocação, qualquer área da sua vida. E coloque diante do Senhor. Alinhe diante do Senhor. Deus, será que meu cristianismo nessa área tem sido só de aparência? Será que eu tenho honrado nessa área o Senhor apenas com os meus lábios ou estou honrando com as minhas atitudes? Será que nessa área eu preciso abandonar alguma coisa para que eu possa viver um compromisso real e verdadeiro com o Senhor? Não dá mais para fingir, galera. Deus quer o teu coração inteiro e não uma versão editada dele. Deus, ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com inteireza de coração, dando tudo o que tem, não somente uma parte, mas tudo o que tem para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar esse momento. Fecha teus olhos, baixa a cabeça. Deus, eu estou com essa galera massa aqui na minha frente. Podemos aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, um pouco mais sobre não dar mais para fingir, não dar mais para a gente parecer ser algo que a gente não é no nosso coração. Mas, Senhor, nós somos pecadores. Nós queremos fazer aquilo que é certo, mas a gente não consegue. Mas aquilo que a gente não quer fazer, aquilo que é errado, a gente faz, assim como Paulo disse. Mas entendemos e confiamos na Tua palavra que ela é a verdade e cremos que quando confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, assim como diz 1 João 1,9. Então, tomando posse dessa palavra, Deus, nós nos arrependemos por todas as vezes que nós parecemos ser alguma coisa que a gente não é, por todas as vezes que a gente deu preferência a ter uma atitude cristã, mas que no nosso coração a gente não estava tendo. Deus nos perdoa por todos os ídolos que nós temos no nosso coração, por todos os altares que nós levantamos no nosso coração, que não são dedicados ao Senhor. Quando nós verdadeiramente sabemos que nossa devoção, nossa adoração, toda a nossa entrega deve ser dada ao Teu Espírito Santo. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós não sabemos o que fazemos. Mas pela graça do Senhor, pela obra salvífica de Cristo Jesus na cruz, o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. Assim como diz Salmo 103, 10. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos tirou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Muito obrigado porque agora nós não estamos mais sozinhos, nós temos o Espírito Santo, e não somente o Espírito Santo, já seria suficiente, mas o Senhor ainda nos deu uma família, o corpo de Cristo, ao qual nós podemos contar com os nossos irmãos e caminhar em santidade para a eternidade. Pai querido, não permite, com Teu Espírito Santo, não permite que vivamos mais na hipocrisia do nosso coração, que verdadeiramente sejamos crentes fiéis, crentes verdadeiros, aqueles que falam uma coisa e que vivem isso que falam, para a glória do Teu nome. Nos ajuda, Espírito Santo, a continuar caminhando em santidade para a eternidade. Essa é a nossa oração, Pai querido, e nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.